Hoje a gente vai fundo no pensamento de um gigante, Aristóteles. E o mais legal, vamos falar de um problema que ele encarou há mais de 2000 anos e que, olha, parece que foi pensado para hoje em dia. A questão é, como é que se convence alguém de forma honesta? Pois é, como vencer uma discussão sem mentir? Essa pergunta, que parece ser tão simples, era o centro de tudo. E lá na Atenas antiga, isso não era só papo de filósofo, não. Era um conflito real, pulsando bem no coração da vida pública, da própria democracia. Então vamos entender esse dilema ateniense. Qual era a necessidade de persuasão naquela democracia? Bom, para começar, a gente precisa se transportar para lá. Pensa só, Grécia, século IV a.C. Atenas não era uma democracia como a nossa. Os cidadãos iam lá na assembleia e participavam diretamente. E olha só que interessante, falar bem em público, a tal da oratória não era só um diferencial, um plus no currículo. Não, era um pré-requisito para ter qualquer tipo de vida política. Para um cidadão ateniense daquela época, ser um mau orador significava, basicamente, não ter futuro político nenhum. Simples assim. A capacidade de convencer, de persuadir, era a chave de tudo. Era o que abria as portas para a influência, para o poder. Dá para imaginar a pressão, né? Só que tinha um problema sério. Os cidadãos se viam diante de uma escolha bem complicada. Existia um verdadeiro vácuo, sabe? Um buraco perigoso na forma de aprender a persuadir. Quem queria dominar essa arte? Bem, as opções disponíveis eram, para dizer o mínimo, bem ruins. E isso não era um probleminha qualquer, uma questão acadêmica. Era uma crise de verdade que ameaçava a própria base da democracia ateniense. E nesse vácuo surgiram duas respostas, bem extremas. A gente está falando aqui do grande confronto da época. De um lado, os sofistas, do outro, os filósofos, seguidores de Platão. Eram dois mundos completamente opostos. Vamos entender esses dois lados. Primeiro, os sofistas. Eles eram os caras práticos, sabe? Ofereciam treinamento de retórica, ensinavam a galera a falar bem, mas o foco era um só: vencer o debate, a qualquer custo. Usando engano, truques, não importava a verdade ou a ética. Do outro lado, a gente tinha Platão. Ele olhava para isso e dizia: não, isso é pura manipulação. Para ele, a retórica era uma ferramenta que só servia para desviar as pessoas da busca pela verdade. Então a sociedade ateniense ficou presa nesse beco sem saída. De um lado, a persuasão sem verdade, do outro, a verdade sem persuasão. Um abismo gigantesco precisava ser preenchido. E é nesse cenário que surge o nosso protagonista, a terceira via de Aristóteles. Um aluno que ousou questionar o seu próprio mestre. Aristóteles, que estudou com Platão, tinha uma visão única, uma posição privilegiada para tentar resolver esse problemão. Para entender como ele chegou lá, a gente precisa olhar para a jornada dele. Pensa só, em 387 a.C., Platão funda a famosa academia dele. 20 anos depois, um jovem Aristóteles chega em Atenas para estudar com o mestre. E ele não fica 1 ou 2 anos, não. Ele fica 20 anos. Uma imersão total na filosofia de Platão. Mas, e esse é o ponto-chave, ele nunca foi um seguidor cego. Essa formação toda deu para ele uma base sólida, mas também a capacidade de olhar criticamente e, lá por 347, seguir o seu próprio caminho como um pensador independente. E mais tarde, ele volta para Atenas e funda sua própria escola, o Liceu. E foi aí que veio o grande clique, o insight crucial de Aristóteles. Ele pensou algo como: ok, meu mestre, Platão, está certíssimo em detonar os sofistas, mas por que jogar fora o bebê junto com a água do banho? Por que rejeitar a retórica inteira? Ele começou a se perguntar: será que não existe uma forma de persuadir que seja ao mesmo tempo racional e honesta? O problema está na ferramenta ou em quem usa a ferramenta? E a partir daí, a missão de Aristóteles ficou cristalina. Ele ia preencher aquele vácuo. Ele ia criar um sistema para uma retórica que fosse honesta, que fosse racional e que, sim, fosse persuasiva. O negócio dele não era só criticar, apontar o dedo, era construir. Ele se propôs a criar essa terceira via que juntasse o melhor dos dois mundos, ser eficaz, como os sofistas queriam, mas ser ético, como Platão exigia. Ok, então como ele fez isso é o que a gente vai ver agora, um novo sistema que ele criou para a retórica. A grande sacada é que Aristóteles não ficou só na ideia, no conceito. Não, ele construiu um sistema de verdade, completo, com uma estrutura lógica rigorosa para a arte de persuadir. E o método dele foi sinceramente genial. Ele fez uma coisa que ninguém tinha feito antes. Ele juntou a observação prática com o rigor da filosofia. O que isso quer dizer?
Quer dizer que ele foi lá, assistiu, analisou os discursos dos melhores oradores e até dos sofistas, para entender o que de fato funcionava. E depois, com base nisso, ele criou uma teoria para explicar por que funcionava. Ele transformou a prática em ciência. E a inovação mais famosa dele, que todo mundo que estuda comunicação conhece até hoje, foi essa aqui: os 3 pilares da persuasão. Primeiro, o logos, que é o apelo à lógica, aos fatos, à razão. Depois, o ethos, que tem a ver com o caráter, a credibilidade de quem está falando. A gente confia nessa pessoa. E por fim, o pathos, que é o apelo à emoção do público, a capacidade de criar uma conexão. Para Aristóteles, a persuasão de verdade, a persuasão honesta, acontece quando esses 3 pilares estão em equilíbrio. Mas ele não parou por aí. Ele foi além. Ele pegou a retórica, que antes parecia só um saco de truques, e transformou num processo, num método. Essa estrutura de 5 passos que a gente vê aqui foi revolucionária. Por quê? Porque, de repente, persuadir deixou de ser um dom, um talento que ou se nasce com ele ou não tem. Ou então um segredo guardado a 7 chaves pelos sofistas. Não, virou uma habilidade que qualquer um podia aprender, praticar e melhorar. Certo. Então a gente chega na parte final, persuasão com um propósito. No fim das contas, qual foi o impacto de tudo isso? Como é que esse sistema do Aristóteles mudou as regras do jogo? Olha, essa tabela resume a história toda de um jeito bem claro. A gente tinha os sofistas com técnicas que funcionavam, mas sem nenhuma base ética. Depois veio Platão com uma base racional forte, mas que simplesmente jogava a retórica fora. E aí chega Aristóteles. O que ele fez? A síntese perfeita. Ele juntou a eficácia da retórica com a solidez da razão. Ele basicamente resolveu o dilema. E no fundo, o argumento dele é esse aqui. Uma ferramenta por si só não é desonesta. Quem pode ser desonesto é a pessoa que usa essa ferramenta. Para ele, a retórica é como, sei lá, um martelo. Você pode usar para construir uma casa ou para quebrar uma janela. A culpa é do martelo? Não. A responsabilidade não é da arte, é do artista. Não é da retórica, é de quem fala. E o resultado disso tudo? Um legado imenso. Aristóteles conseguiu, de fato, limpar o nome da retórica. Ele deu a ela uma nova reputação. E o mais impressionante é que a estrutura que ele montou lá na Grécia Antiga, ainda hoje, é a base de quase toda a comunicação eficaz que a gente conhece. Está nos tribunais, nas apresentações de negócios, nos discursos de grandes líderes, está em tudo. E isso tudo traz a gente de volta para o nosso tempo, para uma reflexão final. Hoje, numa era de tanta desinformação, de discussões que são puro grito e apelo emocional, será que esses princípios do Aristóteles, de uma persuasão baseada em lógica, em credibilidade e em emoção equilibrada, será que isso não é mais importante, mais vital do que nunca? Fica aí a pergunta para a gente pensar.